Bem-vindo a mais um vídeo da Rede Alteia. Você está no canal que propõe um olhar disruptivo e fundamentado sobre o transtorno do espectro autista. Este é o primeiro vídeo da nossa nova playlist, Epistemologia e o Transtorno do Espectro Autista. Aqui vamos falar sobre como o conhecimento sobre o TEA é construído, quais discursos moldam essa compreensão e de que maneira a filosofia da linguagem pode nos ajudar a questionar e ressignificar essas narrativas. Você já parou para pensar em como construímos o conhecimento sobre o transtorno no espectro autista? A epistemologia é o ramo da filosofia que investiga como sabemos o que sabemos e quais são as bases desse conhecimento. Aqui na Rede Alteia, abordamos a epistemologia do transtorno no espectro autista a partir da filosofia da linguagem, questionando como os discursos moldam a forma como o autismo é compreendido e vivenciado. No vídeo de hoje, vamos discutir uma questão essencial. Por que falamos em níveis de autismo, mas não falamos em níveis de câncer? Essa diferenciação não é aleatória. Ela reflete um olhar classificatório e, muitas vezes, excludente sobre o transtorno no espectro autista. Antes de começarmos, já se inscreve no canal se ainda não está inscrito, curte esse vídeo, comenta sua opinião e compartilha com amigos e familiares. E ativa o sininho para receber as notificações sempre que postarmos novos vídeos. Agora vamos juntos desconstruir velhas narrativas e ressignificar o conhecimento sobre o autismo. Rede Alteia. Acolher, transformar, conectar existências. A forma como compreendemos o transtorno no espectro autista, TEA, é diretamente influenciada pela maneira como a linguagem estrutura essa experiência. A classificação do autismo em níveis, leve, moderado e severo, reflete um modelo de pensamento que não se aplica a outras condições médicas complexas. Por exemplo, não falamos em níveis de câncer, mas em tipos e estágios. Isso ocorre porque o câncer é compreendido a partir de sua estrutura biológica, enquanto o autismo tem sido organizado epistemologicamente por uma lógica externa, observacional e funcionalista, pautada na adaptação à norma neurotípica. No entanto, há um problema ainda mais profundo nessa categorização: a identificação maléfica do espectro. Ao longo da história, o TEA tem sido tratado como uma entidade estranha e hostil que se alojou na biologia e no ambiente, privando a pessoa de uma existência plena. Isso faz com que a pessoa do espectro seja vista como portadora de algo que precisa ser amenizado ou ajustado. Em contraste, a pessoa num espectro, termo proposto na perspectiva disruptiva da Alteia, é um ser no mundo, um sujeito cuja existência não pode ser reduzida a uma condição a ser gerida por terceiros. Se partirmos da filosofia da linguagem, percebemos que a própria noção de níveis de autismo é resultado de um jogo de linguagem que organiza a experiência autística com base em observações externas e funcionais. Agora, comparemos com o câncer. Em oncologia, não há níveis da doença, mas tipos: melanoma, leucemia, carcinoma, etc. E estadiamento, progressão da doença. Essa abordagem se baseia em um marco biológico objetivo, determinado por marcadores genéticos e celulares. Já a classificação do TEA em níveis não possui um equivalente biomédico. Em vez disso, foi construída sobre um critério pragmático e externo, que prioriza a observação de comportamentos e sua adaptação à norma social. Isso gera uma identificação maléfica do autismo. O espectro é tratado como algo que se alojou entre o esperma e o óvulo, ou que se apoderou das dinâmicas ambientais, configurando-se como uma força misteriosa que rouba da pessoa sua humanidade plena. Essa visão, historicamente reforçada, tem consequências diretas na forma como as pessoas autistas são percebidas e como elas próprias passam a se descrever. Podemos formular, então, um ponto de partida disruptivo. Se a epistemologia do TEA fosse construída de dentro para fora, ou seja, a partir da experiência autística e não da observação neurotípica, a categorização em níveis sequer existiria.
classificação do TA em níveis não apenas estrutura a percepção externa sobre o espectro, mas também influencia diretamente a forma como indivíduos autistas se apresentam dentro da sociedade. Um fenômeno preocupante tem sido a necessidade de validar a identidade autística através dos manuais diagnósticos, o que chamamos de pragmática da legitimação diagnóstica. Um exemplo comum desse comportamento pode ser visto na seguinte autodescrição: meu nome é Maria, sou autista nível 1, sem comprometimento da fala, da cognição ou das funções motoras. Esse tipo de apresentação, à primeira vista, pode parecer apenas um ato de identificação. No entanto, ela esconde riscos profundos como preconceito velado. Ao enfatizar que não possui certos comprometimentos, a pessoa estabelece uma hierarquia dentro do espectro, reforçando a ideia de que algumas experiências autísticas são mais válidas do que outras. Isso cria um modelo excludente, onde aqueles que possuem maiores desafios são vistos como menos representativos ou menos autênticos na experiência do TA. Glamorização e distanciamento da complexidade do TA. A tentativa de alinhar gostos e preferências aos critérios diagnósticos pode levar à glamorização do autismo. Se apenas determinadas manifestações do TEA são consideradas legítimas ou socialmente aceitas, criamos um padrão de autismo que não representa toda a diversidade do espectro. Risco de normatividade invertida. Se antes o diagnóstico era um instrumento clínico para identificar necessidades e oferecer suporte, ele passa a ser um selo de pertencimento, onde só são aceitos aqueles que sabem performar um modelo específico, um modelo socialmente validado de autismo. Assim, em vez de libertar, essa categorização pode acabar se tornando uma nova forma de normatividade, onde só é aceito quem se encaixa na descrição dos manuais. Se voltarmos à questão central da epistemologia do TA, percebemos que a linguagem diagnóstica foi construída para categorizar comportamentos observáveis e não para descrever a experiência interna do indivíduo autista. Quando uma pessoa afirma ser autista nível 1 sem comprometimentos, ela não está apenas descrevendo sua vivência, mas reproduzindo uma estrutura classificatória que foi criada para atender a demandas externas, como intervenções médicas, educacionais e sociais. Além disso, essa forma de descrição reforça a entificação maléfica do espectro. No fundo, essa visão ainda carrega a ideia de que há algo de errado com a pessoa autista, algo que precisa ser categorizado e controlado. Isso nos leva a um ponto crucial. O autismo não deveria ser definido pelo quanto um indivíduo se aproxima ou se afasta da norma neurotípica. Se quisermos construir uma epistemologia verdadeiramente disruptiva, precisamos romper com essa lógica e permitir que a experiência autística seja descrita a partir de sua própria fenomenologia. A classificação do TEA em níveis não se baseia em um critério biomédico sólido, mas em um modelo funcionalista externo que prioriza a adaptação à norma social. Esse modelo cria distorções na forma como o autismo é compreendido e vivenciado, levando a fenômenos como a legitimação diagnóstica como identidade, o preconceito velado e a glamorização do espectro. Além disso, há um problema epistemológico mais profundo: a entificação maléfica do espectro, que historicamente tratou o autismo como algo que sequestra a humanidade da pessoa autista. Isso contribui para um modelo de exclusão, onde a pessoa do espectro é reduzida a uma entidade anômala, em vez de ser reconhecida como um ser no mundo. Se quisermos pensar em uma epistemologia dos transtornos do espectro autista que seja verdadeiramente autêntica e libertadora, precisamos reconstruir a compreensão do autismo de dentro para fora, a partir da experiência autística e não da validação externa. O desafio está posto. Agora precisamos seguir construindo essa nova linguagem. Toda construção de conhecimento carrega em si valores e intencionalidades. Se quisermos um entendimento mais justo e verdadeiro sobre o autismo, precisamos questionar as classificações impostas e os discursos que limitam a experiência autística. Aqui na Rede Altéia, estamos comprometidos com esse movimento disruptivo,
trazendo reflexões que ampliam nossa forma de compreender o TEA. Então, se você ainda não se inscreveu, aproveita agora para se inscrever no canal, curtir esse vídeo, comentar sua visão sobre o tema e compartilhar com mais pessoas. E não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações sempre que postarmos novos vídeos. Vamos juntos construir um conhecimento que respeita a pluralidade das existências. Rede Altheia. Acolher, transformar, conectar existências.